Muito bem, nesse vídeo eu vou apresentar o pincel de padrão, em inglês Pattern Brush. E no próximo vídeo eu mostro um exemplo de como criar o seu próprio pincel. E para começar é importante notar que estamos falando de algo que o Illustrator chama de Brush Definition, ou definição de pincel. Aqui em cima no painel de controle podemos acessar as definições de pincel, ou aqui à direita no painel Brushes temos as mesmas definições. E esses pincéis são, na verdade, um tipo de aparência que pode ser aplicado no traçado dos objetos. Isso significa que você não precisa usar necessariamente a ferramenta pincel, o Paintbrush. Você pode simplesmente selecionar o objeto e aplicar o pincel, e esse pincel é aplicado no traçado. Agora eu vou selecionar esses objetos aqui embaixo e como esse é um atributo do traçado, aqui em cima no painel de controle, aumentando o stroke weight, a espessura do traçado, também modifica a espessura do pincel. Agora vamos abrir de novo aqui o painel Brushes. E aqui no painel a gente tem 5 tipos diferentes de pincel. E os pincéis de padrão são facilmente reconhecidos porque eles têm essas 5 divisões que mostram qual módulo está sendo usado em cada parte do segmento. Por exemplo, no lado do segmento ou no canto. Agora, para ver como o pincel foi definido, basta dar um clique duplo em uma das definições para abrir as opções do pincel. E aqui em cima temos opções de dimensionamento e espacejamento. Aqui à direita podemos refletir o pincel na horizontal ou na vertical. Aqui embaixo temos os controles para definir como que a repetição vai se ajustar no segmento. E mais aqui embaixo as opções para colorir. E a dica para colorir é que você pode simplesmente usar o recurso Recolor Artwork e o Illustrator cria automaticamente uma nova definição de pincel com as novas cores. Mas o mais importante é entender essas amostras aqui em cima. O pincel é criado a partir de amostras de padrão, amostras que ficam armazenadas no painel Swatches. E como você está vendo aqui, podemos associar um módulo, isto é, uma amostra para cada uma dessas 5 posições. Começando aqui pela esquerda, temos a amostra para o lado do segmento, ou para o segmento propriamente dito. Depois temos uma amostra para o canto externo, uma amostra para o canto interno, uma amostra para o início e uma amostra para o final do segmento, caso você queira criar um pincel para ser aplicado em segmentos abertos. Agora eu vou fechar aqui as opções desse pincel. Aqui embaixo, no rodapé do painel Brushes, você pode acessar a biblioteca de pincéis. E aqui no grupo Borders, temos uma série de bibliotecas de pincéis de padrão. Você pode navegar pelas bibliotecas clicando nas setinhas aqui no final do painel de bibliotecas. E para passar um pincel da biblioteca para o seu painel Brushes, basta clicar uma vez num pincel e ele é passado para cá. Agora mais uma última dica, eu vou criar uma outra prancheta aqui do lado, vou passar para essa prancheta, vou abrir novamente o painel Brushes e se você quiser analisar como um pincel foi criado, além de dar um clique duplo para ver as opções do pincel, você também pode, aqui no painel Brushes, arrastar a definição de pincel de volta para a prancheta e você tem acesso aos módulos que foram utilizados para criar o pincel. Nesse caso, a gente tem aqui o módulo que foi utilizado para o segmento, o módulo do canto externo e o módulo do canto interno. É isso, pessoal. E agora, no próximo vídeo, vamos ver como criar os nossos próprios pincéis. Fique ligado!